Uma outra coisa importante também, né? Ou seja, tem alguns autores já discutindo essas questões todas, né? Autores no Brasil, autores fora, então também estou dando aqui algumas referências também para quem quiser se aprofundar. A professora Shoshana Zuboff tem um livro em inglês, eu tenho uma versão em PDF, se vocês quiserem pode me enviar, posso enviar o e-mail, vocês me enviam, eu mando, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, em inglês, que ela destrincha, claro, muito mais sobre isso. Também tem um documentário no YouTube, vocês podem colocar o nome dela, em que ela fala também resumidamente sobre essa questão do capitalismo de vigilância. Então, quem quiser, enfim, ter alguma visão, pelo menos assim, panorâmica desse assunto, e, de novo, né, instrumentos para usar em sala de aula para discutir essas questões de atualidades, tem esses materiais que a gente pode ver depois, tá? Então, outro ponto, além do capitalismo de vigilância, é o papel do algoritmo, né? O algoritmo, o professor Sérgio Amadeu, que é um sociólogo brasileiro, é um dos grandes estudiosos dessa questão que está ligada ao capitalismo de vigilância e o papel do algoritmo, né, como ele enxerga essas estruturas de mídia que a gente tem hoje, né? E aí eu tirei uma citação dele aqui, que é essa: o algoritmo é um conjunto de passos definidos e não ambíguos para realizar uma tarefa. Na computação, é um conjunto de ações ou rotinas finitas e logicamente encadeadas para realizar um ou mais objetivos. Como vocês podem ver, eu tinha separado mais dois videozinhos para a gente ver, mas eu não vou, eu vou resumir rapidamente um pouco do que eles dizem. Um deles é de um autor chamado Flusser, que tem uma tese que é a da teoria da caixa, que é a filosofia da caixa preta. Resumidamente, grosseiramente, o que é que ele está dizendo lá? Que a gente tem relações com esses meios, com esses instrumentos, celular, computador, apenas superficialmente, né? A gente não faz a menor ideia de como ele funciona internamente. A gente não só não sabe, como não faz questão de saber. A gente só quer ter uma relação utilitarista com eles. E ao não saber como ele funciona, a gente não questiona como é que ele funciona internamente. O professor Sérgio Amadeu faz uma outra crítica a isso também. O professor Sérgio Amadeu vai dizer que a gente tem uma relação, mesmo os críticos do sistema, têm uma relação com esses meios positivista. Por quê? Porque ou a gente vai fazer uma crítica aos processos de produção deles, ou seja, como é que é construído essas máquinas, então é trabalho semi-escravo na China para produzir iPhones e tudo mais, então é um processo de precarização da produção deles, e a crítica isso, Natasha. E uma crítica aos conteúdos depois, né? Então, uma crítica aos conteúdos, se o conteúdo é alienante, se o conteúdo é crítico. Mas a própria lógica da produção do conteúdo, do instrumento, a gente não tem. A gente acha que ele é neutro por si só. E aí ele tem uma crítica a esses instrumentos, que é uma crítica a esse positivismo, dizendo que a própria lógica da estrutura do algoritmo ela está emaranhada de todos esses nossos preceitos de uma sociedade pautada, é isso, né, no machismo, no racismo, numa sociedade dividida em classes sociais. Ele usa um exemplo nesse vídeo que vocês podem ver depois, que é de um sistema que a justiça americana está usando para definir sentenças de pessoas. E aí estava usando um sistema, né, para definir qual era a sentença. Então pegava os dados das sentenças durante um tempo histórico e a partir desses dados definia se a partir do crime que a pessoa cometeu qual deveria ser a sentença dessa pessoa. A ideia na teoria era acelerar os processos, né? Os processos, né? Mas o que aconteceu na prática foi que o sistema se mostrou racista, que duas pessoas, pois é, isso é uma parte da reflexão sobre essa questão da lógica das redes, né? É isso, né? Se a gente já sabe, né? A gente já sabe muito por tentativa e erro e menos porque essas grandes empresas de internet elas têm o algoritmo como segredo industrial, então a gente não sabe como eles funcionam na prática, eles não são o que os teóricos de Big Data e estudiosos das teorias da computação chamam de dados abertos. Eles não têm dados abertos, são dados fechados. O que isso quer dizer? Que é como se fosse segredo industrial de grandes empresas. Então a gente não sabe exatamente como esses algoritmos que decidem os vídeos que aparecem para a gente de preferidos no YouTube, os perfis que aparecem para a gente no Instagram para a gente curtir ou não, as propagandas que aparecem para a gente comprar as coisas ou não. A gente não sabe exatamente como é que eles funcionam, mas a gente já sabe, por tentativa e erro, que questões como ódio, hipersexualização, a gente já sabe que essas coisas, violência,
Aí a gente já sabe que essas coisas engajam mais, né? A gente já sabe por tentativa e erro, né? O escatológico, né? A gente tem o filme que o Felipe sugeriu aqui é uma dica cultural a mais para a gente pensar esses processos todos, né? E aqui fica também a dica também do professor Sérgio Amadeu para quem tiver interesse também entender um pouco mais sobre essa questão a partir da ciência da computação e da crítica a que ele vai chamar de positivismo da compreensão das redes, né? De novo, assim, a gente pode produzir críticas a isso também, mas só dá para produzir críticas ao que esses autores produzem se a gente começar a se inteirar deles. Eu acho que é um caminho sem volta. Entender como esses processos funcionam. Na teoria e na prática, me parece um caminho sem volta. Tá, eu fiz alguns apontamentos sobre essas questões, né? Que é isso, né? Não é sobre entender como essas redes funcionam, mas sobre por que não podemos entender como elas funcionam, né? Então, por que que a gente então é isso? A crítica que tem a ver com os dois primeiros pontos, né? A crítica radical à estrutura social que a gente tem hoje, só essa nos dá a resposta de por que que a gente não pode entender como essas redes funcionam. A gente não pode, a gente sabe os fenômenos, então a gente já sabe que essas redes são racistas, essas redes são, o algoritmo é machista, porque são produzidos por pessoas desse mundo, inseridos nele. Mas por que que a gente não pode saber? Por que que a gente não pode saber a natureza final dessas estruturas? Claro, porque se a gente descobrir, as próprias estruturas do sistema entram em declínio, né? Veja, nada é mais irônico do que você vê a empresa que produziu o primeiro trilionário da história da humanidade ser a mesma que nos entrega essas séries, né? Bom, tem gente ligada às teorias da comunicação que pesquisa até onde a gente, enquanto consumidor dessas coisas, não somos, na verdade, trabalhadores informais dessas empresas, né? O tal do documentário Privacidade Hackeada trata disso muito rapidamente, né? Ou seja, quando a gente entrega para essas empresas os nossos gostos, as nossas prioridades, assim, as nossas preferências, se a gente não está entregando o que eles chamam de uma mercadoria, parte da mercadoria que esses grupos vão comprar, né? Ou seja, esses grandes grupos vão comprar pacotes de mídia que tem os nossos dados e a gente não recebe nem um centavo disso. Então, de alguma forma, a nossa atividade nessas redes vira trabalho informal para esses autores também, né? Pois é, exatamente. Então, a Amazon. E aí outro ponto também que eu coloco, né? Ou seja, esses dois são aspectos centrais na questão do papel da mídia e sua relação com a educação, né? Ou seja, isso que eu estou tentando dizer aqui, né? Não só pensar como essas redes funcionam, mas por que que a gente não pode entender como elas funcionam. Acho que é algo que vale ser pensado na hora de articular mídia de educação, né? Seja no sentido amplo, né? Seja educação no sentido amplo, né? Ou seja, como essas redes nos conectam às questões do conhecimento, porque de alguma forma também, graças ao acesso a essas redes, a possibilidade do acesso ao conhecimento foi ampliado, isso é fato, né? Se a gente sabe que a lógica do capital reproduz também a contradição dele mesmo também, né? Veja, eu estou aqui num povoado de uma cidade no interior de Alagoas conversando com vocês espalhados pelo Brasil inteiro, né? Veja, isso é parte desse processo contraditório, né? Olha a possibilidade que foi aberta. E aí estou dizendo também seja em sentido estrito, né? Ou seja, qual o uso dessas redes e desses materiais no espaço escolar, né? Eu tenho, dentro dessa segunda questão, um dos vídeos que eu tinha preparado para passar para vocês era um do Átila, que ficou famoso agora durante a pandemia, falando sobre coronavírus, que ele fala um pouco sobre essa questão do uso desses instrumentos nas redes e tal. Mas aí, se der tempo, a gente vê depois. Se não der, eu encaminho o link para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem. Como eu disse, também acho interessante para, enfim, discutir em sala de aula, passar como reflexão em sala de aula. Um outro termo que também é importante para a gente entender esse cenário todo de papel da mídia é o da guerra híbrida, né? E aí o professor André Coribco escreveu um livro que também a gente consegue achar em PDF, da expressão popular, que chama Guerras Híbridas. E aí eu tirei uma definição dele sobre o que é isso, né? Que está aqui pra gente. As guerras híbridas são conflitos identitários provocados por agentes externos
que exploram diferenças históricas, étnicas, religiosas, socioeconômicas e geográficas em países de importância geopolítica por meio da transição gradual das revoluções coloridas para a guerra não convencional, a fim de desestabilizar, controlar ou influenciar projetos de infraestrutura multipolares por meio de enfraquecimento do regime, troca de regime ou reorganização do regime. Quando eu estava preparando, assim, os estudos sobre, enfim, tenho estudado essas questões um pouco mais, né, já para a parte do discurso aqui, né. Quando eu estava preparando isso, o termo que eu usava antes era guerra de narrativas, disputa de narrativas, né. Veja, aqui a gente já está saindo um pouco daquelas estruturas da própria mídia, né. Então, a estrutura interna desses sistemas que a gente acessa para pensar já um pouco os discursos, né, o sentido dos discursos, né. E, então, como eu estava dizendo, o termo era guerra de narrativas, né, que está muito presente hoje na internet, a guerra de narrativa, a verdade não importa mais. Mas eu entendo que esse conceito de guerra híbrida, acho que ele organiza melhor essas questões. Porque eu acho que dentro dele está inserido não só a guerra de narrativas, mas o sentido dessas guerras de narrativas, né? Em alguma medida, parte dessa tentativa de engajar por determinados assuntos ligados a termos que estão muito comuns na internet, como cancelamento, lacração, tem a ver também com desviar isso do foco central da luta econômica, né, das estruturas internas, no caso desse livro específico do professor, do capitalismo periférico, né? Então, acho que uma coisa que é interessante para a gente ficar observando também é o quanto esse lugar do engajamento nas redes sociais e dos debates por termos ou por questões não estão diretamente ligados a uma tentativa de levar a gente a uma compreensão que fuja do debate central. Outros autores vão usar outros termos, né, como Fahrenheit, né, que é, enfim, cortina de fumaça, né, tentativa de estabelecer alguma coisa para fazer uma cortina de fumaça. O governo do atual presidente tentou durante muito tempo, agora ele tem ficado mais em silêncio, mas tentou durante muito tempo produzir isso, né, ou seja, produzir uma falsa polêmica para então garantir a passagem de outras coisas. Exato, agenda política. Mas o ponto da guerra híbrida, que, por exemplo, por que guerra híbrida me parece um termo mais adequado do que outros, como cortina de fumaça, fake news, pós-verdade, guerra de narrativas, disputa de hegemonia cultural? Porque o termo guerra híbrida está ligado a uma agenda do imperialismo. A ideia de guerra híbrida tem a ver também com o quanto não só as estruturas internas de uma determinada nação, no nosso caso, por exemplo, estão lidando com essas questões de discursos, mas o quanto está ligado também a agendas internacionais, né? E o quanto está ligado também a projetos políticos do imperialismo também. Então essa conexão que esse termo consegue fazer me parece mais adequado, assim. Então também quem tiver, deixei aqui uma fala rápida, esse também era uma fala rápida do professor explicando rapidamente que seria, mas quem tiver interesse em entender um pouco essa dinâmica da disputa dos discursos e o que está por trás dela é interessante. Para pegar um exemplo internacional do que a gente tem hoje dentro dessa questão que envolve guerra híbrida, você tem o caso do TikTok. Vocês estão sabendo da história do TikTok? O TikTok e o governo dos Estados Unidos? Pois é, né? Ou seja, o governo dos Estados Unidos querendo proibir o TikTok nos Estados Unidos, porque, enfim, diz que o TikTok tem acesso às informações. Exato. Mas, exatamente, a gente sabe que, no fundo, isso é menos uma questão de acesso aos nossos dados, porque, enfim, é muito cinismo dizer que vai proibir um aplicativo porque tem acesso aos nossos dados, com tudo que o Facebook e a Google fazem até hoje com a gente, né? A gente sai do WhatsApp que é do Facebook para estar aqui no Meet que é da Google, por exemplo, né? Então é uma piada, pronto. Você sabe que no fundo isso tem a ver com a guerra comercial. Essa é a questão. A questão é se é uma questão de acesso a dados, ou seja, se o governo americano como um todo, não vamos, né, ter cuidado para não ficar também nisso de olhar um sujeito, né? Porque parece que a mudança de um sujeito é capaz de transformar a lógica de um sistema, né? Se o governo americano, como entidade, está olhando para essa questão do TikTok só pelo lado do acesso aos dados, que eles sabem muito bem que as agências de inteligência espalhadas pelo planeta fazem isso o tempo todo, utilizam dessas ferramentas para fazer isso, ou se tem a ver com a guerra comercial, né, com a tentativa de fazer com que o TikTok seja vendido para a Microsoft, que é uma empresa americana, né?
enfim, aumentar os valores do TikTok nos Estados Unidos também. Enfim, como eu disse, só mais uma questão aí para a gente ir pensando, né? Aí eu coloquei aqui uma reflexãozinha sobre guerra híbrida, né? Como parte da guerra híbrida está a utilização da lógica do algoritmo para o conflito como forma de engajamento como arma. A publicação em massa de notícias falsas, fake news, articulado com um projeto de poder. Porém, é importante ponderar que nem todo movimento nesse sentido se dá na lógica de plena racionalidade. Muitas vezes as questões estão bem mais ligadas ao econômico imediato, ou seja, à possibilidade de ganho financeiro. Então, o que eu estou dizendo aqui é que assim, a gente também precisa tomar cuidado também quando fala um pouco sobre essa questão de guerra híbrida e dessa lógica enfim, essa lógica interna, para a gente também tentar encontrar também o que é parte de uma lógica que estrutura a partir do império, que é isso que é a guerra híbrida, e até onde são sujeitos interessados em ganhar dinheiro nesse momento, né? A gente tem nem todo mundo tá nessa questão por ideologia, muita gente está por oportunismo também, né? Você tem uma série de portais aí que foram feitos da direita de uns tempos para cá, porque viram nisso uma chance de ganhar dinheiro público, né? Desse ponto, por exemplo, você tem, não sei se vocês estão acompanhando a história do Sleep Giant Brasil. O que é isso? É uma página no Twitter e no Instagram que tem denunciado os anunciantes de páginas de ultradireita que promovem mentiras na internet, né? Fake news. E aí eles marcam esses anunciantes e perguntam se eles vão continuar anunciando nesses sites. Porque, não sei se vocês sabem, esses anúncios, como é que eles são feitos? A Google compra um pacote, vende um pacote de anúncios para essas empresas. E aí o algoritmo, de novo, é quem decide onde esses anúncios vão ser feitos, né? E aí esse Slipjat tem feito isso para tentar diminuir o acesso a recurso desses grupos de extrema direita. E o que tem acontecido é que vários desses grupos têm desistido do discurso, justamente porque o que interessava para eles era menos o discurso e mais o acesso ao dinheiro que esse discurso tinha de engajamento pelo ódio, pela notícia fácil, né? Então aqui falei um pouco também que também está dentro dessa questão da guerra híbrida, que é isso de guerra de narrativas, né? As redes sociais, dentro dessa estrutura. Tá, nessa questão da guerra de narrativas, faço uma provocação aqui. Tem um autor importante para a comunicação, que é um autor com uma série de questões, que chama McLuhan, que defendia a tese de que o meio era a mensagem, né? Ou seja, o que ele queria dizer no final das contas com isso? Ele queria dizer que cada tipo de meio de comunicação, o rádio, a TV, o telefone, exigia um tipo de linguagem específica, né? Ele dizia que uns eram mais frios, outros eram mais quentes, os que eram mais frios permitia nenhuma ou pouca interação, como a televisão. Você vê na televisão, você não pode interagir. Outros, como o telefone eram mais quentes, porque é uma comunicação que você pode interagir e tudo mais. Enfim, essas questões hoje estão no outro patamar, mas o ponto que cabe aqui para a gente é pensar no uso dessas redes também, pensando o tipo de linguagem que a gente usa, né? Cada meio carece de pensar um tipo de linguagem, um tipo de estrutura também, instrumentos específicos. Se você vai produzir um arquivo de áudio, vai produzir um material em vídeo, cada uma precisa de um instrumento, né? Veja que claramente eu não estava preparado para passar vídeos para vocês. Veja como os instrumentos são importantes, né? E aqui nessa guerra de narrativas eu fiz uma tabelinha só mostrando bem por cima alguns perfis que estão hoje no YouTube de alguma forma produzindo isso que a gente chama de guerra de narrativas, né? Ou seja, produzindo discursos, né? Veja, são 6. Eu coloquei 6 porque eu fiz uma separação em 3 grupos, né? O Tese 11 e o do Jones Manuel são são canais de pessoas ligadas à extrema esquerda, né? A esquerda radical, a esquerda anticapitalista, em que o discurso anticapitalista está bem presente. Você pode ver que mesmo assim, e são os dois maiores, assim, todos os outros mais ligados a esse campo que foram comentados aqui, como o da Laura Sabino, o da Dimitra, são canais menores do que esse, mas pode ver a diferença. Legal, Celso, vou até salvar aqui. A diferença para o Te Atualizei. Te Atualizei tem mais de 50 milhões de visualizações.
é um canal legitimamente bolsonarista. Veja, não é nem um canal só de extrema esquerda, é de defesa direta do bolsonarismo. É um canal que tem esse tamanho, né? A gente pode discutir, partindo daqueles assuntos que a gente tratou antes, né? Claro, né? Aqui tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Quantidade de robôs que acompanham esse material, né? A, a própria lógica do algoritmo, né? Que tem a ver com o tempo de produção de cada vídeo, o conteúdo com ódio que engaja com mais facilidade, que a gente já sabe, aquilo que a gente falou do algoritmo ter em questões, enfim, claramente ideologizadas também, mas fica um sinal amarelo para a gente entender, né? Veja só que os canais de extrema direita são maiores, né? Muito maiores, não é que eles são maiores, são muito, muito maiores, né? E o do Henry e o Galãs Feio são o que a gente pode chamar de canais progressistas, né? Fazem críticas ao capitalismo, até falam, enfim, de uma outra coisa mais crítica ao socialismo, mas são isso que a gente chama de canais progressistas que já têm conseguido ter um tamanho maior. O Galãs Feios é um canal mais ligado ao humor, faz crítica a essa extrema-direita muito mais ligada ao humor. E o do Henry é o maior canal desses de crítica ao bolsonarismo que vem de antes, né? Veja que desses aqui é o que tem, é o segundo com mais visualizações, só perde para o Terça Livre do Alan dos Santos, que está em algum lugar do planeta Terra que eu não conheço. Disso, que é o que a gente está dizendo aqui, que é guerra de narrativas, né? Vem para algo que é diferente, que está mais ligado a alguém aqui comentou sobre o meteoro, que eu acho que está mais ligado a esse último ponto que eu queria conversar com vocês, né? Que no final das contas é o que é o papel do jornalismo nisso tudo, né? Que, enfim, e aí a gente tem que pensar uma articulação entre esse papel do jornalismo e a reflexão sobre todo esse mundo que a gente tem vivido hoje, né? É, parte do que eu estudo está muito mais centrado nessas questões sobre o que é jornalismo, uma crítica lukácsiana do jornalismo. Aqui eu vou só passar por cima de novo, só para a gente manter mesmo a conversa, mas o ponto é que tem um autor chamado Adelmo Genro Filho, que escreveu um livro chamado O Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, isso nos anos 80. Lá nos anos 80, o que ele está fazendo lá? O Adelmo Genro Filho é irmão do Tárcio Genro e tio da Luciana Genro. É um marxista militante que também era jornalista e que tinha uma crítica interna sobre o papel do jornalismo, ou seja, pensava o jornalismo de maneira diferente de como os marxistas pensavam naquele tempo, e tinha uma crítica externa também, que era uma visão também positivista do jornalismo, né? Uma visão sobre essa questão de isenção do jornalista, né? Essas besteiroides todas aí que a gente sabe que não faz o menor sentido, né? Não dá para ter isenção numa sociedade de classes, né? E aí ele tenta construir uma teoria marxista do jornalismo a partir das categorias singular, particular e universal, que ele teve acesso muito mais dos textos introdutórios do Lukács à ontologia. Ele não chegou a ter acesso à ontologia, uma ontologia do ser social, que não sei se todo mundo aqui está familiarizado com os termos lukácsianos. É o livro que o Lukács escreve, o George Lukács, um filósofo húngaro, escreve já no final da sua vida, né? E aí o Adelmo não chegou a ver esses textos. Ele tem acesso mais à introdução à estética, que é onde ele vai ver essa questão dessas categorias particular, singular, universal, usadas para entender a arte, a ciência, e a partir disso ele entende que é possível pensar o jornalismo também a partir dessas questões, né? Para não ficar muito teórico, embarcar muito nessas questões teóricas, é só para dar um apontamento geral sobre isso, porque qual é a crítica interna que ele vai fazer, a crítica dele do marxismo? É que para a maior parte da tradição marxista que pensa os fenômenos midiáticos, pensa eles a partir do campo da ideologização. Então o papel do jornalismo é entrar mesmo no debate puramente ideológico, né? Então é muito dentro dos termos de disputa hegemônica do Gramsci, né? E de produção de conteúdo das pessoas para as pessoas, né? Tem uma série de
jornalistas e pensadores de agitação política. Para usar um termo bem leninista, né, o papel do jornalismo seria produzir agitação e propaganda, né? Então a maior parte do marxismo pensava o papel do jornalismo como esse lugar da agitação e propaganda, né? Uma outra tendência marxista vai pensar o papel do jornalismo, e aí de novo, mais numa vertente mais altusseriana, como parte das estruturas ideológicas do Estado, né? Então, o jornalismo teria o papel de reproduzir a lógica dominante do Estado também e tudo mais, né? E uma outra parte ligada ao marxismo ligada mais à escola de Frankfurt, vai entender o papel do jornalismo já dentro de uma... Ó, tá vendo? O Celso já achou o material do professor Adelmo Genro Filho aí pra gente, quem quiser dar uma olhada depois no livro, né? Ele vai debater com toda a tradição da teoria histórica do jornalismo nesse livro que o Celso compartilhou aí. Quem tiver interesse em aprofundar esse debate, esse livro é muito legal. Mas falando rapidamente, além das tendências não marxistas, só para centrar nas marxistas, como eu já disse, né, a tendência mais leninista, que entendia o papel do jornalismo como agitação e propaganda, e a tendência mais altusseriana, que via o jornalismo como esse lugar da reprodução da lógica do Estado, né? Então teria que destruir para reconstruir uma outra lógica, e uma mais ligada à escola de Frankfurt, em alguma medida mais reformista, que entendia a produção de notícias dentro desse lugar do aspecto ligado ao direito, né? Ligado ao direito e a fala e tal, né? Tem autores mais recentes que vão estar ligados a esse lugar também. Ó, pessoal, o Lunian já está passando o link da frequência para quem quiser, tá? E aí ele vai fazer uma crítica a isso, dizendo que mesmo tendo nascido durante o período burguês, o jornalismo é a única estrutura capaz de produzir conhecimento diretamente ligado ao singular, certo? Isso é interessante. O Adamo foi estudado muito depois, mas como os estudos de comunicação e os estudos de jornalismo, a amiga Bárbara está aqui no grupo, estão impregnados de pós-modernismo e de antimarxismo e de negação, a parte que foi absorvida da maior parte desses estudos são aquelas que negam o papel do jornalismo para a construção de uma sociedade sem classes também. Então, foi absorvido só a ideia de que ele tenta discutir como produzir uma notícia, sem levar em consideração que essa produção da notícia precisa estar diretamente ligada ao entendimento de uma sociedade sem classes. Seja esse autor consciente disso ou inconsciente disso. Essa é a parte interessante do que ele tenta abordar a partir do jornalismo, né? Para a gente pegar alguns exemplos sobre isso, a gente teve o exemplo dos Panama Papers, a gente teve o exemplo do caso Snowden, a gente teve agora no Brasil o exemplo da Vaza Jato, né? Não importa o quanto aquela redação fosse diversa em visões à esquerda do que estava transmitindo ali de conteúdo noticioso. A questão é que a partir daquele conteúdo noticioso era possível entender um pouco melhor qual era a dinâmica da realidade brasileira. Né? Por que isso é diferente da visão leninista de jornalismo? E, veja, ela é diferente, mas não é oposta, ela não nega. O papel da agitação e da propaganda continua sendo importante. As estruturas de classe precisam continuar produzindo, a partir desse conteúdo noticioso, produtos de agitação e propaganda. Seja com canais de YouTube, seja com perfil nas redes sociais, seja com jornal, seja com o que for. O processo de agitação e propaganda continua sendo importante, mas o jornalismo qualifica esse processo de agitação e propaganda ao garantir as contradições cotidianas do jornalismo, seja no assassinato cotidiano de pretos pobres no Brasil, seja noticiando que o presidente colombiano, o ex-presidente colombiano foi preso, que o rei da Espanha tá fugido, né? Só para pegar alguns exemplos, essa articulação é importante e o Adelmo vai defender que só o jornalismo é a estrutura peculiar que produz esse tipo de conhecimento diretamente ligado ao singular, né? Acho que isso é uma coisa que a minha pretensão é tentar tanto dar luz a isso. Tem uma série de autores já fazendo um pouco disso também nesse nosso novo tempo, que envolve todas essas complexidades que ele não acompanhou, né? Guerra híbrida,
capitalismo de vigilância, os algoritmos, a centralidade da internet como meio de comunicação global, tudo isso que ele não acompanhou, mas tentar entender esse papel do jornalismo nesses tempos diferentes, mas partindo um pouco desses pressupostos dele, né? Então, aqui como eu estava falando um pouco para vocês, né? Então é preciso diferenciar conteúdo noticioso de opinião e propaganda, né? O jornal, ele não explica isso para a gente de antemão, mas no jornal, nos sites, e agora também a gente que acompanha conteúdo na internet também, é bom que a gente consiga diferenciar o que é um conteúdo noticioso, ou seja, que foi produzido a partir de checagem de informações, de fontes de confiança, né, que tentam dar conta de um cenário daquele determinado cotidiano singular, para o que é uma opinião. É por isso que daqueles canais lá que eu pontuei, não estava, por exemplo, o Meteoro Brasil. O Meteoro Brasil é um canal jornalístico, ele produz conteúdo jornalístico, ele entrevista pessoas, ele tenta explicar um pouco a partir desses instrumentos do jornalismo. Não, é feito por jornalistas. Diferente do que faz o Henry Bugalho, né? Que é opinião, ele está dizendo ali o que ele acha do mundo, que é diferente do Jones, que mesmo tendo conteúdo de formação, está passando conteúdos explicando o que é marxismo, ou a Sabrina também é um espaço de agitação e propaganda, né? Ela não está se apegando às fontes da estrutura do jornalismo para tentar dar conta de uma determinada questão cotidiana, né? E aqui, como os exemplos que eu também já tinha dito para vocês, né? Enfim, do caso Wikileaks, né? O jornal Guardian, que foi um importante vetor de disseminação do caso Snowden, que foi através do jornal Guardian que o Glenn Greenwald falou, né, sobre o caso Snowden, né? E no Brasil a gente tem recentemente o caso da Vaza Jato. Esse aqui, esse link do vídeo que eu estou passando aqui era um vídeo do Leandro Demore, que está aqui também. De novo eu posso encaminhar para vocês depois. Leandro Demore é o chefe de redação do The Intercept Brasil. Hoje ele tem um canal também no YouTube. E lá ele também está muito mais ligado, no canal dele ele está lidando muito mais com opinião. Mas esse vídeo em específico, ele fala muito, de maneira acho que até simples e sucinta, sobre todo esse processo que eu estou falando aqui com vocês. Assim, fala um pouco sobre essa questão do algoritmo, fala um pouco sobre essa questão da guerra híbrida e entra nesse debate do papel do jornalismo, né? Que desemboca em questão de qual é o papel do jornalista, né? Nesse momento em que as redações estão diminuindo, a nova estruturação do jornalismo a partir de redações menores, de trabalhos individuais, né? Trabalhos em grupos menores, já não mais ligados às grandes empresas, né? E também, claro, a partir disso também a precarização do próprio trabalho jornalístico, né? Então o jornalista tem tido dificuldades para lidar com os seus instrumentos de trabalho, né? Locomoção, porque para poder você dar uma notícia que está acontecendo em determinado lugar, você precisa se deslocar até lá, né? Então, toda essa mudança hoje no lugar do jornalismo, ele fala um pouco sobre isso lá. E ao mesmo tempo também, nesse momento com a pandemia, uma certa revitalização da importância do jornalismo, né? Uma certa valorização da verdade, né? Também em desuso, a verdade também em desuso, né? Mas a valorização da verdade acho que é algo legal também para a gente pensar sobre essas questões que envolvem mais o jornalismo. E aí aqui tem esse material também, acho que ele é longo, é um mais longo, mas eu acho que vale a pena colocar na velocidade 1,5 e dar uma olhada também depois, tá? Bom, já estou me encaminhando aqui para o final da apresentação. Coloquei aqui alguns desses veículos que eu entendo que são interessantes. Tem muitos outros. O Brasil de Fato, que eu presto um serviço, tem feito um trabalho muito legal também dessa mistura, né? O Brasil de Fato tanto consegue lidar com agitação e propaganda, notícia, conteúdo opinativo com conteúdo noticioso, né? A revista Piauí, o The Intercept, a Agência Pública e o Nexo Jornal. E deixei 3 nomes específicos aqui, escolhi a dedo esses 3 nomes aqui, para quem quiser acompanhar. Um dos pontos que é discutível e polêmico é que, veja, basicamente nenhum desses veículos de comunicação que eu coloquei aqui, eles são necessariamente contra-hegemônicos, né? A linha editorial de nenhum deles é em defesa do fim da sociedade de classes ou do fim do capitalismo. Nenhum desses jornais tem essa linha editorial. Mas vai ser através de várias questões que eles vão abordar que vai ser possível a gente estabelecer mediação entre o entendimento cotidiano das contradições cotidianas do capitalismo
e a sua própria superação, né? De novo, né? Não importa muito se esse jornalista, para pegar um exemplo que eu coloquei aqui da Patrícia Campos Melo, que fez um trabalho incrível sobre a rede de fake news bolsonarista, não importa muito se ela é progressista, liberal nos costumes, o ponto é que o conteúdo noticioso que ela produziu, a partir das fontes que ela teve acesso, a partir, enfim, da possibilidade potencial do jornal em que ela escreve também, né, que querendo ou não acessa uma série a muito mais pessoas do que um jornal local, a gente pode refletir sobre essa dinâmica das estruturas do WhatsApp, como ela foi importante para eleger um presidente de extrema direita, como essas redes de ódio se alimentam e se retroalimentam, e a partir disso entender como é que se estrutura a lógica do capital de novo, né? Ou seja, tanto da totalidade para a singularidade, como no inverso também, né? Então é importante. E o Rafael Soares é o melhor jornalista de periferia do Brasil, na minha opinião. Tá? Se vocês puderem, se vocês tiverem Twitter, dá uma procurada no perfil dele, assim, porque ele tem feito um trabalho incrível. Num país em que a gente tem em quase todas as redes de TV, na hora do almoço e no fim da tarde, programas policiais que mostram o policial como herói, o pobre preto favelado como vilão, com pequenas quantidades de drogas, com uma arma que mal atira. Esse cara é o vilão da história. E esses outros são heróis. O trabalho que ele tem feito de mostrar quem são quem é que mata e morre na periferia, com números e com dados, quem é que para onde é que vão os processos de policiais. Ele tem acompanhado caso a caso, minuciosamente, todas essas questões. Então, quem tiver, é interessante acompanhar o trabalho que ele faz para compartilhar no Zap da família, quando sair uma matéria nova dele, para levar para a sala de aula para discutir, enfim, quem é que está morrendo nas periferias. Ele faz um conteúdo muito bom. E o Ítalo Cosme é um repórter do Ceará, como eu sei que tem muita gente aqui que é de Fortaleza, que é especialista em educação. Então acho que o legal dele, do conteúdo que ele produz, é a gente ficar de olho porque serve como instrumento também para a gente usar na sala de aula, né? Para entender. A capa de hoje mesmo do Povo foi com uma matéria dele também. E de novo, é acompanhar criticamente, né? A ideia de acompanhar esses conteúdos noticiosos, que de alguma forma tentam dar uma explicação da singularidade, não é pegar aquilo e entender como ele dialoga com a universalidade, que às vezes é numa perspectiva reformista, né? É pegar essas informações e entendê-las numa perspectiva crítica, né? Então, deixei aqui algumas sugestões para vocês, tá? E, bom, é isso. Terminar, tá aqui uma brincadeira para a gente. Tá aí a dica de ouvir o meu podcast, chama Flaucast. E eu agradeço a participação de todo mundo. Espero que tenham gostado. Se quiserem perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, mas sou todo ouvidos. Sugiro mesmo que vocês deem uma olhada Tem uma provocação, eu ia terminar com a provocação do Átila sobre. O Átila tem um vídeo muito bom que ele fala que todos nós deveríamos estar nas redes sociais. Por um motivo bem óbvio, né? As grandes redes já têm acesso aos nossos dados, né? Então a gente tem pelo menos uma possibilidade de escolher um pouco como a gente se apresenta nas redes, né? Então eles já têm os nossos dados, é interessante que a gente use essas redes ao máximo, sempre entendendo como elas funcionam, sempre de olho nela. Interessante para todo mundo, como eu disse, eu acho que mais do que aprofundar num desses temas, a ideia foi mesmo falar de maneira rápida de vários deles para que a gente tenha instrumentos para entender, aprofundar mais, aquele que interessar mais a gente, né? Veja que é muita coisa, é muito amplo, cada um desses temas é muita coisa, mas